Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Do capítulo 20, versículo 22, ao capítulo 24, versículo 18 do livro do Êxodo, nós temos o assim chamado Código da Aliança. O que vem a ser este Código da Aliança? Um desmembramento do Decálogo, isto é, dos 10 mandamentos da lei de Deus, procurando aplicá-lo à realidade concreta do povo que Deus escolheu para si. E começa falando acerca dos altares. O Senhor disse a Moisés: Eis o que dirás aos israelitas: Vistes que vos falei do céu, não fareis deuses de prata, nem deuses de ouro, para pôr ao meu lado. Vos falei do céu. Deus, então, não mora no alto da montanha, mas desce do céu para falar com Moisés, diferente dos deuses cultuados pelos povos pagãos. Estes acreditavam que Deus vivia no alto da montanha, nos assim chamados zigurates. Deus, por sua vez, está acima dos deuses pagãos. Não vive no alto das montanhas, mas sim nos céus, e apenas desce ao encontro de Moisés para falar com ele, e por meio dele a todo o seu povo. Afinal de contas, os mandamentos e também o código da aliança não foram dados apenas a Moisés, mas a todo o povo que Deus escolheu para si. Tu me levantarás um altar de terra, sobre o qual oferecerás teus holocaustos e teus sacrifícios pacíficos, tuas ovelhas e teus bois. Um altar de terra, uma forma primitiva de altar, visto que, quando o templo de Jerusalém for construído, ali haverá um altar de pedra. Em todo lugar onde eu fizer recordar o meu nome, virei a ti, para te abençoar. Em todo lugar, não apenas em um lugar. Então, aqui o que se vê é um culto descentralizado, um culto que será prestado a Deus em todos os povoados de Israel. E, ao ser invocado o nome de Deus nestes povoados, aquele lugar seria consagrado a Deus. Ou seja, Yahvé tomaria posse daquele local onde seu nome foi invocado. Se me levantares um altar de pedra, não o construirás de pedra talhada, pois levantando o cisel sobre a pedra, a terás profanado. Não subirás ao meu altar por degraus, para que se não descubra a tua nudez. Dito isso, começam os direitos dos escravos. Estas são as leis que exporás aos israelitas, quando comprares um escravo hebreu. E preste atenção nessa informação: um escravo hebreu. Ele servirá 6 anos. No 7º ano sairá livre, sem pagar nada. Se entrou sozinho, sozinho sairá. Se tiver mulher, sua mulher partirá com ele. Mas se foi o seu senhor que lhe deu uma mulher, e esta deu à luz filhos e filhas, a mulher e seus filhos serão propriedade do Senhor, e ele partirá sozinho. O que se vê aqui é que a escravidão era uma instituição social reconhecida e aceita, não apenas em Israel, mas também nos povos circunvizinhos. Esta lei quer defender, salvaguardar o direito do escravo. Mas que escravo? O escravo hebreu, ou seja, aquele que pertencia à mesma raça. O que isso significa? Significa que esta lei não vale para um escravo de guerra, porque um escravo de guerra era adquirido juntamente com os despojos. Ao vencer um povo inimigo, se tomava aqueles que foram vencidos e sobreviveram como escravos. Para eles, a lei neste momento ainda não serve. Serve apenas para um escravo hebreu, isto é, alguém da mesma raça, que por endividamento, não tendo mais com o que saldar sua dívida, se viu obrigado a vender-se como escravo. Por tratar-se de alguém da mesma raça, pertencente ao povo que Deus escolheu para si, não poderia ser uma escravidão perpétua.
duraria 6 anos. No 7º ano seria o jubileu. Assim, a liberdade seria devolvida àquele homem. Mas com uma condição: se o homem fosse casado e tivesse levado consigo mulher e filhos, todos poderiam sair da escravidão. Mas se a mulher tivesse sido dada como concubina pelo Senhor, aquele que se fez seu escravo, então, por ser aquela mulher uma propriedade sua, ela e os filhos que tivesse gerado ficariam ali junto com o Senhor. Daí continua o autor sagrado dizendo: porém, se o escravo disser: eu amo meu senhor, minha mulher e meus filhos, não quero sair livre, evidentemente, tendo afeição à mulher, aos filhos que ela gerou, dificilmente ia querer deixar mulher e filhos ali na casa daquele a quem ele serviu por 6 anos. Não quero sair livre. Seu senhor o levará então diante de Deus e o fará aproximar-se do batente ou da ombreira da porta e lhe furará a orelha com uma sovela. Desta forma, o escravo estará para sempre a seu serviço. O que vem descrito aqui então é um rito celebrado em um lugar sagrado que marca aquele homem como escravo perpétuo. Qual a motivação para ser um escravo perpétuo? Já se sente seguro na casa do seu senhor e, principalmente, não quer se separar da família que constituiu. Então, aproxima-se do batente da porta e tem sua orelha furada ali no batente da porta, porque a porta representa a casa do seu senhor, a quem ele quer servir, e sua orelha a submissão que ele entrega livremente ao seu senhor para ser um escravo perpétuo. Um escravo perpétuo daquela casa, não apenas daquele senhor, porque passando por este rito, ele seria escravo daquele senhor e também de seus descendentes, se o senhor viesse à morte. Se um homem tiver vendido sua filha para ser escrava, ela não sairá em liberdade nas mesmas condições que o escravo. Por quê? Porque não se trata propriamente de vender a filha para ser escrava, mas sim de vendê-la para ser mulher ou concubina de um homem ou do filho daquele homem. Aquele homem poderia comprar aquela jovem para si ou para dar aquela jovem ao seu filho. Desta forma, ela adquiriria, sendo concubina ou esposa, os mesmos direitos da esposa. Não poderia ser tratada como uma escrava. Se desagradar ao seu senhor, que a havia destinado para si, ele a fará resgatar, mas não poderá vendê-la a estrangeiros, depois de lhe ter sido infiel. A fará resgatar. A condição, então, para despedir aquela mulher em liberdade é que ela ou alguém pagasse o resgate dela. Se a destinar ao seu filho, a tratará segundo o direito das filhas. Se tomar outra mulher, não diminuirá nada à primeira, quanto à alimentação, aos vestidos, ao direito conjugal. Então, se toma aquela mulher como sua concubina, ele pode perfeitamente viver na monogamia, segundo a mentalidade da época, mas tem que tratar todas as mulheres, esposa e concubinas, da mesma forma, com iguais direitos. Se lhe recusar uma dessas 3 coisas, ela poderá partir livre, gratuitamente, sem nada pagar. Temos agora uma legislação criminal. Aquele que ferir mortalmente um homem será morto. Porém, se nada premeditou e Deus o fez cair em suas mãos, eu lhe fixarei um lugar onde possa refugiar-se. Aqui, então, inclui a intenção de levar um homem à morte.
porque poderia acontecer que, estando brigando dois homens, um deles, ferido, viesse a morrer. Não havia imediatamente a intenção de matar, talvez até a legítima defesa, mas aquele homem foi levado à morte. Nesse caso, ele teria direito a refúgio. Porém, se houve intenção de matar, não teria direito a refugiar-se. Mas, se alguém, por maldade, armar ciladas para matar o seu próximo, o tirarás até mesmo do meu altar para matá-lo. Porque aquele que levou alguém à morte procurava refúgio, especialmente em lugares sagrados, para aproximar-se do altar, para que assim ele não fosse dali retirado e levado à morte, visto que os parentes daquele que foi levado à morte poderiam cumprir com a vingança do sangue, ou seja, procurar levar à morte também o assassino. Então, se fosse descoberta a sua intenção, mesmo estando refugiado num lugar sagrado, ele poderia dali ser tirado, sem que o lugar sagrado fosse profanado, para ser morto. Aquele que ferir seu pai ou sua mãe será morto. Uma variante aqui do 4º mandamento da lei de Deus. Quem ferir pai ou mãe será morto. Aquele que furtar um homem e o tiver vendido, ou se este for encontrado em suas mãos, será morto. Ou seja, que tiver tomado um homem para vendê-lo como escravo, este será morto. Quem amaldiçoar seu pai ou sua mãe será punido de morte. Mais um atenuante do 4º mandamento da lei de Deus, que, como já lembrei numa outra ocasião, inclui abandoná-los em suas necessidades. Segue o texto com uma casuística criminal. Quando, em uma contenda entre dois homens, um dos dois ferir o outro com uma pedra ou com um punho, sem matá-lo, mas o obrigar a ficar de cama, aquele que feriu não será punido, se o outro se levantar e puder passear fora com o seu bastão, mas o indenizará pelo tempo que perdeu e os remédios que gastou. Então, quando aquele que foi lesionado também procurava ferir aquele que o lesionou, não se aplica uma pena capital, evidentemente, até porque não foi levado à morte. Mas aquele que feriu se vê obrigado ao ressarcimento, se por acaso aquele homem ferido ficou impedido de trabalhar. Isso tratando-se de dois hebreus, não de um escravo. Se um homem ferir seu escravo, agora começa a legislação para o escravo, ou sua escrava, com um bastão, de modo que ele morra sob sua mão, será punido. Se o escravo, porém, sobreviver um dia ou dois, não será punido, porque ele é propriedade do seu senhor. Se ferir de morte, será punido. Mas não precisa o autor sagrado qual é esta punição, qual a sanção aplicada. Apenas diz que será punido. Então se supõe que não será punido com a pena capital, com a pena de morte, porque trata-se de um escravo e não de um hebreu livre. E além disso, o que se vê aqui é que se ele não morre imediatamente, o escravo, então aquele homem não será punido. Por quê? Porque o escravo é uma propriedade sua, diferente do homem livre. Se homens brigarem e acontecer que venham a ferir uma mulher grávida, e esta der à luz sem nenhum dano, eles serão passíveis de uma indenização imposta pelo marido da mulher, e que pagarão diante de juízes. Pagarão esta indenização pedida pelo marido diante de juízes. Os juízes, então, servem para intervir
para arbitrar, de modo que haja o ressarcimento exigido pelo marido. Mas, se houver outros danos, urge dar vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, queimadura por queimadura, ferida por ferida, golpe por golpe. Então, se houver consequências, o que se aplica é uma espécie de lei do talião. Lei do talião que visa, como você já sabe, moderar a vingança. A vingança que foi imposta por Lameque, lá no livro do Gênesis. Se alguém ferir Lameque, será vingado 70 vezes 7. Então, visa moderar a vingança e também proteger as classes sociais inferiores, porque as pessoas mais abastadas acabavam encobrindo seus crimes com multas impostas, com ressarcimentos simples quando feriam a alguém. Se um homem, ferindo o seu escravo ou sua escrava, atinge-lhe o olho e o faz perdê-lo, o deixará livre em compensação do seu olho. O que vemos aqui é um avanço humanitário, embora ainda com requintes de crueldade. Um avanço humanitário, porque tendo ferido o seu escravo ao ponto de fazer com que perdesse um de seus olhos, terá que deixar livre, terá que abrir mão do seu interesse econômico. E, em contrapartida, o seu interesse econômico de não perder aquela mão de obra iria refrear a sua violência ao corrigir aquele escravo, porque não ia querer deixá-lo partir livre. E se lhe deitar fora um dente, o deixará ir livre em compensação do dente. Mais uma vez, a moderação da crueldade ao impor um castigo, porque, evidentemente, o senhor do escravo não queria se ver privado do benefício que ele lhe trazia. Se um boi ferir mortalmente um homem ou uma mulher com as pontas dos chifres, será apedrejado, e não se comerá a sua carne, mas o dono do boi não será punido. Porém, se o boi era já acostumado a dar chifradas, e o dono, tendo sido avisado, não o vigiou, o boi será apedrejado, sem matar um homem ou uma mulher, e seu dono também morrerá. Um boi já acostumado a dar chifradas. Então, o que faltou aqui? Faltou a responsabilidade daquele que era o seu dono. Ele foi negligente, por isso há aqui uma punição. Se, para resgatar sua vida, lhe for imposta uma quitação, ele deverá dar todo o preço que lhe tiver sido imposto. Todo o preço que tiver sido imposto, numa espécie de acordo econômico para ressarcir o mal que aquele animal causou pela negligência do seu dono. Depois, os versículos que se seguem apenas especificam mais como isso poderia ter acontecido. Peço a você que para a nossa próxima aula faça a leitura do capítulo 22 do livro do Êxodo. Desça sobre vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.